antes, quero falar sobre Estados Unidos e Argentina, que negociam um acordo para que o país sul-americano receba imigrantes deportados dos Estados Unidos. Quem chega ao vivo agora e vai trazer todos os detalhes é o Eliseu Caetano, já aparecendo aqui na tela. Eliseu, as tratativas estão em fase avançada? Como é que está essa conversa por aí? Explica pra gente. Boa tarde. Oi, Bia, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na programação da Jovem Pan nesse sábado. Muito boa tarde. A gente está acompanhando essa notícia que ainda está em desenvolvimento. Podemos dizer assim, Bia, tudo porque o jornal The New York Times, um dos mais importantes do mundo, trouxe agora de tarde em sua capa essa informação. A Argentina negocia com os Estados Unidos para receber deportados daqui, viu? E as negociações, segundo o periódico, estariam avançadas para esse acordo que permitiria deportações de imigrantes dos Estados Unidos para o país vizinho ao Brasil. Essas conversas teriam começado, segundo o The New York Times, no mês passado. E o eventual acordo seria parte de um esquema de país terceiro seguro, pelo qual Washington poderia enviar para Buenos Aires imigrantes que entram irregularmente aqui em solo americano, especialmente aqueles que não podem ser devolvidos diretamente para os seus países de origem, ou por dificuldades diplomáticas, por falta de documentação, ou até mesmo por ausência de acordos bilaterais entre as nações. A proposta, que até o momento não foi oficialmente confirmada por nenhum dos dois governos, teria sido apresentada pelo governo dos Estados Unidos ao governo argentino no início desse mês como parte de discussões sobre uma cooperação migratória considerada ampliada. Segundo essas fontes, o mecanismo incluiria a Argentina como um país receptor de imigrantes deportados de terceiros países apenas quando os Estados Unidos não conseguirem repatriá-los, isso de forma direta. Em alguns cenários analisados por especialistas, após chegar ao território argentino, essas pessoas, por exemplo, poderiam ser encaminhadas de volta aos seus países de origem, mas aí a partir de Buenos Aires. Esse possível acordo, Bia, se insere na intensa campanha migratória da atual administração Trump de acelerar deportações e expulsões de pessoas que cruzam a fronteira ou que cruzaram a fronteira ao longo dos últimos anos. Promessa essa central da campanha do republicano que o levou de volta à Casa Branca. Aliás, falando nesse modelo de acordo, Bia, é importante a gente salientar que já existem outros acordos semelhantes a esses com outros países do mundo. E nós já falamos sobre eles, inclusive, aqui na programação da Jovem Pan. Como, por exemplo, com El Salvador, com Costa Rica e com Panamá. Além de diversas outras nações africanas. Apesar da reportagem do The New York Times, o governo argentino segue mantendo, pelo menos até este momento, silêncio total sobre o tema. Aliás, eu, agora pouco antes do Fast News começar, corri atrás para conversar com algumas fontes na capital americana, lá em Washington, D.C., e todos mantiveram o silêncio. Ou seja, vem coisa por aí, né? A Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires limitou-se a declarar que não comenta negociações diplomáticas em andamento. Já no plano interno argentino, o debate sobre imigração tem sido cada vez mais relevante. O governo de Javier Milei tem levantado bastante essa bandeira e implementado políticas de controle bem mais rígidas, como, por exemplo, o aumento significativo nas expulsões e recusas de entradas no país. Quem confirma isso? Não sou eu apenas não, viu? São os dados oficiais do Ministério de Segurança argentino. Além disso, Bia, fontes políticas locais reconheceram que há, sim, interesse de Buenos Aires em fortalecer os laços com o Washington, mesmo que isso possa ali gerar uma espécie de debate público mais intenso, já que a Argentina, historicamente, se orgulhou de uma política migratória relativamente aberta, diferente de alguns países que já aceitaram acordos similares no passado, como El Salvador, por exemplo. E já há toda uma repercussão internacional em cima disso nesse momento. Diversos especialistas em imigração ressaltam que um acordo desse tipo teria, sim, muitas implicações geopolíticas e humanitárias consideráveis. Mas para os Estados Unidos, Bia, trata-se aí de uma maneira de ampliar a capacidade de deportar pessoas. Enquanto isso, o povo
da nossa nação, do nosso Brasil, segue sendo deportado sumariamente daqui. E essa semana, Bia, para finalizar, eu conversei com uma autoridade brasileira que me garantiu que nunca antes na história tantos brasileiros deram entrada no pedido de saída dos Estados Unidos, de saída voluntária. Ou seja, tem muita gente que está aqui e com medo de continuar aqui, que está optando por voltar para os seus países de origem. Isso inclui os nossos companheiros brasileiros, os nossos compatriotas. Reflexos, né, Eliseu, das políticas então tomadas por Donald Trump, que foram inclusive promessa de campanha e foi eleito então pela população dos Estados Unidos. A gente segue acompanhando. Obrigada pelas atualizações. Te espero daqui a pouquinho aqui nessa segunda edição do Fast News. Mas quero também pensar um pouco mais sobre esse assunto com o Gesualdo Almeida. Eliseu falou, né, Gesualdo, dessa contradição entre uma política migratória da Argentina, que era mais aberta, fechar um acordo nesse sentido com os Estados Unidos. O que a gente pode tirar disso? A Argentina tem uma relação de diplomacia internacional um tanto conturbada. Basta ver que no pós-Segunda Guerra Mundial ela recebeu muitos nazistas, os colocou em território nacional, os acobertou. Basta ver a famosa apreensão que houve de um líder nazista dentro do território da Argentina. E essa agora política de alinhamento automático do Javier Milei ao Donald Trump é extremamente perigosa. Significa dizer de uma soberania periférica, uma soberania funcional colocada à disposição de uma potência. É exatamente o que Bukele faz em El Salvador. Faz na palavra mais tradicional possível, como puxa-saquismo de um governo soberano. Recebe imigrantes sem nenhum alinhamento jurídico com as nações receptoras e faz tão somente para agradar o expulsor, para agradar Donald Trump. É um alinhamento político extremamente complexo e diria absolutamente de subsunção, de aceitação, de declaração de que realmente existe uma subordinação a interesses estrangeiros.